A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou o pastor Gabriel Brito, sou pastor em Taubaté, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté. E estou gravando esse vídeo para publicar a lição 12 da CPAD, que tem por título Jesus, o Homem Perfeito. Nós costumamos lecionar em sala de aula para a igreja, onde pastoreamos, mas por razão do vírus estamos em quarentena e transmitindo online a lição. Uma lição, aliás, extraordinária, que deveria ter muito tempo para discutir. Mas o que vou trazer para os irmãos é o propósito da lição, que é revelar as duas naturezas de Jesus, tanto a sua humanidade perfeita, quanto a sua divindade perfeita. Então, o texto bíblico base é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 40 a 52, que fala da infância de Jesus, quando com 12 anos foi a Páscoa, e seus pais voltaram e deixaram lá, e no meio dos doutores ele transmitiu a palavra de maneira que os doutores ficaram impactados com a sua sabedoria, né? O que vamos tratar aqui nos 3 tópicos? Tópico 1 fala Jesus, o verdadeiro Deus. Tópico 2, Jesus, verdadeiro homem. E o tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Alguém diz, é muito simples, mas também é muito complexo, tá? Desses 3 tópicos, nós esclarecemos vários conceitos errados sobre a natureza de Jesus. Primeiro conceito, Jesus, verdadeiro Deus. O movimento religioso chamado de Testemunhas de Jeová defendem que Jesus não é Deus, ou um Deus menor, de menor categoria, né? Ainda dizem que Jesus se compara a um anjo, assim como os adventistas, que dizem que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Mas quando a Bíblia nos ensina que Jesus é verdadeiro Deus, nós entendemos que o Verbo se fez carne. E quem é o Verbo? Conforme João capítulo 1, o Verbo é Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é luz dos homens, né? Então, João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Aliás, João, quando escreveu o Evangelho, no final do 1º século, ele estava combatendo desde o princípio um erro que surgiu entre a igreja, dizendo que Deus não poderia assumir forma humana, né? Haja vista que o homem estava contaminado pelo pecado. Então Deus Santo jamais assumiria uma forma humana. Por isso, daí veio os arianos, né? Desse movimento gnóstico, veio surgindo outras heresias, tá bom? Os arianos surgiram, deles vieram os Testemunhas de Jeová, que dizem que Deus é um só, jamais iria assumir forma humana, né? E João escreveu o Evangelho para repreender, desconstruir esse ensino, afirmando que o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso João também confirma nas suas epístolas, né? Escritas depois, como a sua primeira epístola, que ele diz o que era desde o princípio, né? Estou até com a Bíblia aberta aqui. O que vimos e ouvimos, né, com nossos olhos, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Aquele verbo que ele falou no Evangelho, aqui ele está dizendo novamente a palavra da vida, Jesus Cristo, né? E ainda falando sobre ele como Deus, os judeus tinham esse conhecimento. A lição vai tratar que os judeus esperavam a vinda do Messias, né? Embora quando ele veio, não o receberam, pelo contrário, o condenaram, entregaram aos romanos para que fosse crucificado. Mas os judeus no Antigo Testamento já tinham vislumbre de que o Messias viria, desde a profecia de Gênesis 3,15, passando pelo cordeiro que Deus proveu para si no Monte Moriá, pelo Êxodo, a Páscoa, né? As festas da cerimônia judaica, que todas apontavam para a vinda do Salvador, até que o profeta, de uma maneira clara, Isaías, né, vai descrever sobre o sofrimento dele, quem ele é, e ele afirma
Emanuel, né? Deus dentro do barro, Deus conosco, significando que o Verbo assumiu forma humana dentro do barro, esse invólucro, esse corpo, né? Então, todo o Antigo Testamento, desde Gênesis até Malaquias, que fala da vinda de Elias antes que viesse o Senhor e Salvador, né? E quando João Batista se manifesta, é revelado ao seu pai Zacarias que ele viria na unção de Elias, né? Para preparar caminho para o Salvador Jesus. Então, no Antigo Testamento, os judeus sabiam que Jesus, na verdade, o Salvador, o Messias, viria. Tanto é que quando os magos chegam a Jerusalém, perguntando a Herodes, em pouco tempo, os sábios, escribas dizem, não, em Belém, Efrata, porque está escrito em Miqueias. E eles dizem que a cidade seria onde o Messias nasceria, descendente do rei Davi. Embora eles sabiam, engraçado é que eles permaneceram no palácio. Nenhum deles seguiu os magos atrás do Salvador, né? Eles acharam melhor o lugar do palácio ali do que ir atrás do Salvador, que os estrangeiros estavam buscando. Mas quando nós lemos esse tópico, você aí na sua casa, eu aqui em minha casa, estou em minha casa agora, diz que Jesus, o verdadeiro Deus, né, a sua eternidade com o Pai, né? Quando a gente lemos o capítulo 1 de João, a primeira epístola de João, ou Hebreus, né, o capítulo 1, Hebreus também vai tratar sobre Jesus Cristo, todos, né, os evangelhos de um modo geral, sua eternidade com o Pai. Aí tem um probleminha, a questão do criado e gerado, né? Jesus foi criado ou foi gerado? Porque aquilo que é criado é feito, né, a partir de uma matéria diferente, e aquilo que é gerado é da mesma natureza, né? Jesus não foi criado, amém? Ele foi gerado, né? E quando o texto vai dizer sobre essa questão de ser gerado, não que ele passou a existir, né? Ele já é desde a eternidade, ele já é desde os tempos dos séculos, como João capítulo 1 vai dizer que sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1 vai dizer que tudo foi feito por ele, né? Colossenses 1,16, Paulo vai dizer. Então, a questão do criado e gerado. O gerado aí não é nem a questão de uma mãe que gera o filho com o mesmo DNA, né, com o mesmo cromossomo dela e do pai. Não é por aí. A questão do gerado vai dizer apresentado, honrado, colocado à frente, né? Então, até Jesus, a lei de Moisés fazia o mecanismo de aio, o educador, ensinava as pessoas o caráter de Deus, a santidade de Deus, e apresentavam como sombra aquilo que viria. Quando Jesus se apresenta, quando ele é gerado, quando ele é colocado à frente, então agora nós temos a substância, aquilo que todo o Antigo Testamento vislumbrava. Agora Jesus está ali. Ele foi apresentado, honrado. Esse é o conceito de gerado. Não de ser feito a partir de agora, mas de ser colocado adiante, ser apresentado, tá? Então, Jesus, ele nasceu, Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. Então Deus preparou o mundo através da sabedoria dos gregos, da ciência, através da religião judaica, com a palavra de Deus, com a lei, e através dos romanos, com a estrutura política e a segurança, né? Então havia uma segurança, uma estrutura social, havia uma estrutura cultural e havia uma estrutura religiosa para que ele viesse. Então Jesus veio no tempo certo. Ainda no tópico 1, sua eternidade com o Pai, seus atributos, grandezas e perfeições. Tópico 3, esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Isso é importante e gera dúvida. Jesus, quanto homem, abriu mão da sua divindade? Não. Amém? Jesus não deixou de ser Deus. Amém? Não deixou seus atributos. Quando diz que ele se esvaziou, ele abriu mão da glória da divindade, mas não de quem ele era. Ele disse, eu e o Pai somos um. Ele perdoou pecados, os fariseus queriam matá-lo. Quem é esse que perdoa pecados? Não, Deus.
Ele aceitou a adoração das crianças. Amém? Ele, em hipótese nenhuma, ele abriu mão de ser quem é. Mas ele assumiu a natureza humana sem abrir mão da natureza divina. Isso é algo interessante, que no começo da igreja gerou dúvida. Houve um homem chamado Apolinário de Laodiceia que trouxe a tese da união hipostática de Cristo. Essa tese dele foi depois rebatida porque não estava bem esclarecida. Apolinário dizia que Jesus tinha corpo humano e mente divina. Depois, num concílio posterior, o concílio de Constantinopla e o concílio de Calcedônia, a teoria de Teodoro de Montpsia, ele esclareceu melhor a união hipostática, duas naturezas em uma pessoa, tá bom? Jesus com duas essências na mesma pessoa, essência humana e essência divina. Jesus não era 50% Deus, 50% homem, mas 100% na sua essência, 100% Deus, 100% homem. Então, dentro dessa natureza hipostática, Jesus, quanto homem, era Deus. Não deixou sua natureza divina enquanto homem, tá bom? Mas como homem, ele sentiu fome, sono, cansaço, e nós vamos falar aqui sobre verdadeiro homem, né? Que é o tópico 2. Jesus, verdadeiro homem. A parte 1 vai dizer que ele estava no seio do Pai, João 1,18, e através dele, ele revelou o Pai, né? Ele deu a conhecer o Pai, porque ele estava com o Pai. Jesus profetizado no Antigo Testamento, a parte 2. E a parte 3, encarnado no Novo Testamento. Então, Jesus é o cumprimento da bênção, da aliança abraâmica e da aliança davídica. Então, aquilo que Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12 e a Davi em 2 Samuel 7,16, cumpriu-se em Jesus, né? Em Mateus capítulo 1, nós temos ali a sua genealogia, a partir do versículo 1, de Abraão, passando por Davi. Então, cumprimento das alianças com Abraão e com Davi aponta-se para Jesus. Então, Jesus como verdadeiro homem, né? Isso também é importante, que quebra um erro do movimento religioso chamado adventista. Segundo eles, Jesus tinha natureza pecaminosa, tá bom? Tome cuidado com esse movimento, que não são da mesma fé, não são irmãos. É um movimento religioso, mas que torce as escrituras. Segundo eles, Jesus tinha natureza pecaminosa, tá? Segundo eles, Jesus não poderia ser tentado se não tivesse a natureza de Adão. Mas existe uma diferença entre natureza pecaminosa ou pecado original para pecado experimental. Jesus foi tentado, foi experimentado, mas não tinha natureza caída. Se ele tivesse natureza caída, ele não poderia ser a propiciação pelos nossos pecados. Somente um cordeiro imaculado seria aceito em sacrifício. Então, Jesus não tinha o pecado original. Até porque ele não nasceu da comunhão entre José e Maria, pelo contrário, ele nasceu do Espírito Santo, que veio com poder sobre Maria, que era virgem, para gerar o Filho de Deus. Então, meus irmãos, existe uma diferença entre pecado original para pecado experimental. Jesus foi experimentado, mas segundo as Escrituras, sem pecado. Sem pecado. Isso aborda o tópico 3, que fala Jesus, o homem perfeito. Se nós pudéssemos separar as duas naturezas, a natureza divina da natureza humana, somente analisando a natureza humana, que muitos já fizeram, né? Muitos ainda fazem, analisando as palavras de Jesus, os milagres de Jesus, as atitudes de Jesus e o sacrifício de Jesus, somente pelas suas ações humanas, já poderíamos ver Deus, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele cumpriu a lei, venceu Satanás e venceu a morte. Jesus venceu a lei, segundo Ezequiel, a alma que pecar essa morrerá. Segundo Paulo em Romanos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém conseguiu obedecer à lei, até aquele que a trouxe, Moisés, ficou distanciado da terra prometida por causa do seu pecado.
Então, Jesus, somente por sua humanidade, já prova a sua divindade, porque ele venceu a lei, venceu Satanás e venceu a morte, né? Glórias a Deus por isso. Mas Jesus não abriu mão de quem era, tá bom? Ele abriu mão da glória que tinha para assumir forma humana. Um sábio disse que se de Abraão a Jesus são 2000 anos, alguns conjecturam que de Abraão a Adão também são 2000, não sei. Mas se de Abraão a Jesus é 2000 e de Abraão a Adão é 2000, então 4000 anos. Dizem que demorou 4000 anos para que Jesus abrisse mão de toda a sua glória, né? Toda a sua glória, para poder assumir forma humana. Esse Deus é maravilhoso, único Deus, verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, a humanidade de Jesus prova a sua divindade. Jesus é o último Adão e nele não há defeito. Perfeito é a nossa propiciação. A vida de Jesus é maravilhosa. Ele é o nosso Senhor, eterno e único e suficiente Salvador. A vida de Jesus humana prova a sua divindade, que quebra os testemunhos de Jeová. Também não havia nele natureza, o pecado original, como afirmam os adventistas do sétimo dia. Tá? Ele nasceu do Espírito Santo, não assumiu o pecado original, ele teve pecado experimental do qual ele não caiu, não cedeu. Jesus é perfeito, tá bom? E a questão dos gnósticos, que dizem que Deus não poderia assumir forma humana. João vai dizer que o verbo se fez carne. Aqui está um resumo da nossa lição, espero poder ajudar, e dúvidas eu estarei à disposição.